Mulheres de Esperança. Olá, amiga que nos escutas. Bem-vinda a mais um programa Mulheres de Esperança. Olá, Sónia, que bom estar contigo para juntas falarmos de mais um tema. Olá, Miriam. É mesmo encorajador estarmos juntas todas as semanas. Sabes, eu hoje estou um pouco preocupada com uma amiga bem jovem que, após muitos anos de estudo e procura pelo emprego que ambicionava, não conseguiu. Teve de aceitar um trabalho bem exigente e do qual não gosta. E infelizmente está a apresentar sinais preocupantes de burnout. Uma jovem com burnout? Não tinha ideia que essa questão mental também afetava os mais jovens. Bem, agora deixaste-me com curiosidade e vontade de saber mais sobre o assunto. Não me digas que é sobre isso mesmo que vamos falar hoje. Acertaste, Miriam. Achei o assunto tão atual e importante que decidi trazê-lo hoje para cima da mesa. Fica desse lado para ouvir. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Começa com um cansaço extremo, constante e junta-se a sensação de incapacidade para fazer as tarefas do dia a dia. As alterações do sono começam, seja insónia ou acordar várias vezes durante a noite. Sair para trabalhar começa a ser uma tortura e com isso surge a desmotivação e irritabilidade. As dúvidas, os pensamentos negativos, as dores de cabeça, o choro, a ansiedade e esta bola de neve assola-se todos os dias. A Organização Mundial de Saúde descreve o burnout como uma síndrome resultante do stress crónico no local de trabalho que não foi gerido com sucesso. A sensação de esgotamento ou exaustão de energia pelos sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao trabalho e eficácia profissional reduzida são algumas das características desta síndrome. É importante referir que quando falamos em trabalho laboral, podemos falar em trabalho ou escola. A exposição prolongada traz vulnerabilidade ao sistema enquanto um todo, a nível emocional, psicológico e físico. Segundo o estudo do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, sobre a saúde mental em tempos de pandemia, 31,8% das pessoas na faixa etária dos 18 aos 29 anos apresenta sinais de burnout. Há quem descreva o burnout como uma onda gigante que de repente varre a vida toda. As pessoas não entendem porque te irritas, porque ficas deprimida ou porque estás cansada. Não entendem que é algo que tu não controlas. Sabes, Miriam, o burnout não atinge apenas os jovens adultos recém-chegados ao mercado de trabalho. Infelizmente, também na infância e adolescência, a pressão associada ao estudo pode desencadear situações de ansiedade e stress. Sintomas como tremores, falta de ar, dores de barriga, vômitos e choro podem revelar o stress e a ansiedade vividas pelas crianças e adolescentes. Os fatores como a pressão da sociedade e as alterações hormonais, características desta fase, podem desencadear situações de burnout à idade escolar. Cada uma de nós tem a sua forma de lidar com o stress, mas há fatores de risco que podem desencadear uma situação de burnout. Primeiro, a dificuldade em encontrar um emprego. Agarramos o que conseguimos e muitas vezes o propósito do que estamos a fazer ou o significado que tem para nós é muito reduzido. Fazemos porque temos de fazer, porque precisamos do dinheiro, mas não nos diz nada. A segunda, a precariedade e os baixos salários. Estes podem levar a um pensamento de escassez e uma sensação permanente de que não existem recursos para as coisas básicas da vida, o que dificulta muitas vezes a tomada de decisões. 3. Pensamentos negativos e de incapacidade. Este é mais um fator que pode desencadear o burnout. Devido à exaustão e pressão numa área de trabalho, na tua própria formação, pode levar-te a questionar se é o caminho certo, se tens capacidade para o trabalho e a ter pensamentos de desistência. Uma outra questão que se levanta é o estigma associado à idade. Se uma jovem na casa dos 20, 30 anos se sente frustrada, desmotivada, apesar de licenciada, com um cargo de acordo com a sua licenciatura e a receber um bom ordenado, é incompreensível. Ainda mais se não tiver filhos, casa para pagar e família para sustentar. Muitas vezes o estigma está dentro de nós, pois até achamos que o burnout só acontece a pessoas bem mais velhas,
além de que existe também uma ideia um pouco romantizada do que é ser workaholic. Siga-nos no Facebook e Instagram. RTM Mulheres de Esperança. Sónia, depois de tudo isto, penso que seja muito importante agora ajudar a identificar os sintomas e a explicar a importância de pedir ajuda. Vamos a isso, Miriam. Os sintomas de burnout dividem-se em 3 categorias: a exaustão emocional e física, a despersonalização e desumanização e baixa realização profissional. Cada pessoa é um caso particular e os sintomas podem manifestar-se de forma diferente em cada indivíduo. É importante estar atenta e pedir ajuda. Sabes, as pessoas tendem a ter dificuldade em explicar o que sentem. Dizem que se sentem mal ou que estão só cansadas. Há uma tendência para minimizar o problema e dificuldade em identificá-lo. Mais facilmente procuram uma mudança de emprego como uma resolução para o problema do que consultar uma ajuda profissional como um psicólogo. É de extrema importância colocarmos um fim a este estigma. Amiga ouvinte, algo que também é extremamente crucial é definir estratégias que te vão ajudar, tais como fazer desporto com regularidade, nem que seja uma caminhada, cumprir horários de trabalho e respeitar o descanso ao fim de semana. Queremos deixar aqui também indicação à plataforma de ajuda e informação sobre saúde mental, o eusinto.me, criado pela Ordem dos Psicólogos, e também a linha do SNS 24, dedicada à saúde mental, disponível desde abril de 2020. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Estás a ouvir o programa Mulheres de Esperança e hoje estamos a falar sobre o burnout nos jovens. Já conversámos sobre muitas coisas a ter em conta, mas não podemos terminar sem deixar uma reflexão e uma palavra de esperança para a tua vida. Miriam, gostava de contar uma pequena história da Bíblia. Jesus estava no barco com os seus amigos e de repente levanta-se uma grande tempestade. Ai, que medo! Se eu estivesse lá presente, ficaria em pânico. Imagina, Miriam, as ondas começaram a entrar pelo barco, o vento soprava forte e, como se nada fosse, Jesus dormia tranquilo na parte de trás do barco, no meio daquele temporal. Os amigos de Jesus, que já estavam em pânico e cheios de medo, como tu provavelmente estarias, acordaram Jesus em desespero, dizendo: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Jesus em momento algum ficou em ansiedade, pois sabia que tinha o poder de acalmar as ondas e o vento. Perante o espanto dos seus amigos, Jesus levantou-se e acalmou a tempestade. Todos experimentamos tempestades na nossa vida. Talvez uma doença, a morte de alguém chegado, divórcio, trabalho em demasia ou até desemprego. É natural que nos sintamos ansiosas e receosas e podemos até pensar que Deus não se preocupa connosco. Mas tal como os discípulos fizeram, Deus quer que falemos com Ele e lhe digamos o que sentimos. Depois Ele quer que faças o mesmo que os discípulos fizeram naquele barco, que te ponhas de lado a observar o que Ele pode e vai fazer. Deus pode não tirar a tempestade da tua vida, mas tem todo o poder para ficar contigo na tempestade e dar-te a calma que precisas. Ele quer dar-te paz no meio da dificuldade. Deus vê o que nos acontece e age sempre no momento certo. Ele está no controle do teu barco. Ele tem o poder de acalmar o teu temor e a tua ansiedade. Esperamos que este tempo juntas tenha sido útil e agradável. Volta a estar connosco no próximo programa. Se precisares de conversar, já sabes onde podes encontrar-nos. Queremos muito conhecer-te e saber mais sobre ti. E já sabes, encontra esperança hoje. Siga-nos no Facebook e Instagram. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.